Eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro, juro pra vocês. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, tô muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo, e o vídeo de hoje é pra conversar sobre o livro O Retorno de Ellie Black, que faz parte da 5ª temporada do projeto Elas, da Dark Side Books. Esse é um projeto onde a Dark Side lança livros de suspense escrito por mulheres, e esse é o primeiro livro adulto da Emiko Jin. Ela já é uma escritora de bastante sucesso, mas escrevia livros jovens adultos. Eu confesso pra vocês que quando a 5ª temporada foi anunciada, eu achei ele muito bonito, muito legal, gostei da sinopse, mas dos 5 anunciados, ele não era assim não era o que fez meus olhos brilhar naquele primeiro momento. Eu iria ler, estava interessada, mas pensei, vou ler ele por último. Mas aí eu lembro que eu acho que eu vi um comentário de alguém falando alguma coisa sobre esse livro, sobre o enredo, e eu resolvi passar ele na frente. E que bom que eu fiz isso, porque eu gostei muito dessa história e hoje eu quero explicar pra vocês por quê. Esse aqui é um suspense dramático, tá? Com tradução da Fernanda Lizardo, e aqui nós vamos ter a história de um desaparecimento sendo contada por 2 pontos de vista. Um que vai ser o da Ellie Black, que é a jovem sequestrada que vai retornar, e o outro ponto de vista é da detetive, que se chama Chelsea Callum. A Chelsea, ela era a investigadora que cuidou do caso da Ellie Black quando a Ellie desapareceu 2 anos antes, e ela é chamada para o caso novamente quando se passam os 2 anos e a Ellie de repente reaparece no meio de uma floresta. Quando a Ellie reaparece, ela é obviamente levada direto para um hospital e todo mundo, né, entra em comoção porque uma garota que estava sumida há 2 anos, né, voltou para casa. Ela obviamente está bastante silenciosa, machucada, e se percebe já que ela passou por uma série de negligências e abusos. Então a Chelsea, quando ela é chamada para reabrir o caso, ela percebe que ela tem ali uma questão muito intensa e muito delicada ao mesmo tempo em mãos. Porque ao mesmo tempo que ela precisa descobrir quem é que sequestrou a Ellie Black, ou seja, conversar com a Ellie, tentar tirar algo dela, ela também sabe que ela tá andando por um terreno muito sensível, que é o de uma jovem que está despedaçada. É uma jovem que está perdida, que não se sabe o que aconteceu com ela durante esses 2 anos e, digamos, a totalidade dos abusos pelos quais ela passou. Com o decorrer ali da investigação, vai ter um momento em que a Chelsea vai conversar com a Ellie, vai tentar tirar algumas informações dela, e é aí que a Ellie vai se negar a falar sobre o assunto. Isso deixa a Chelsea muito intrigada e também frustrada, porque ela só pode seguir com uma denúncia para a promotoria se houver um reclamante. Ou seja, se a Ellie Black se nega a falar qualquer coisa que tenha acontecido com ela, a Chelsea não tem um caso para seguir adiante. Nesse meio tempo, ela vai fazer toda uma análise, né, de tudo que voltou com a Ellie, das roupas dela, do sapato, e uma das roupas que a Ellie estava usando vai ter uma conexão com o caso de uma outra garota desaparecida. Isso aumenta o campo de visão da Chelsea, porque ela percebe que talvez ali ela tenha o rastro de um caso muito maior do que ela imaginava. Só que a Ellie está se negando a falar qualquer coisa. Ela não quer se pronunciar sobre esses 2 anos de cativeiro, ela não quer contar quem foi que a levou. Então a Chelsea, ao mesmo tempo em que ela fica exasperada, ela também sabe que ela precisa respeitar esse silêncio da Ellie, porque a Ellie é uma garota que está quebrada, é uma garota que não é mais a mesma que foi levada 2 anos antes. Então tem uma linha muito tênue ali entre ela exigir respostas e ela respeitar o silêncio da Ellie. Ao mesmo tempo, nós teremos uma narrativa em primeira pessoa da própria Ellie. Ela vai nos contar exatamente desde o momento em que ela foi raptada, o que foi que ela passou nesses 2 anos. E aqui é um jogo interessante de narrativa, porque ela se nega a contar pra Chelsea o que aconteceu com ela, mas ela oferece ao leitor a história do que aconteceu com ela. Então, nós sabemos mais do que a Chelsea, o que é uma jogada narrativa bem curiosa e interessante, porque ela chama o leitor pra dentro da história, e ela faz com que a gente se sinta mais conectados com a personagem e que a gente tenha mais informações que a Chelsea, então a gente sempre sente que está um passo à frente dela. Como eu comentei, realmente não imaginava que eu fosse gostar tanto do livro, mas conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que existia aqui uma profundidade do trabalho dos sentimentos que era muito interessante. E fiquei surpresa ao saber que era o primeiro livro adulto e a primeira incursão da autora no thriller, porque já parecia que ela estava fazendo isso há muito tempo. E por que eu gostei tanto dessa narrativa, desse suspense dramático? Tem uma coisa que eu não gosto muito no thriller atual, é que às vezes eu acho que a maioria dos autores, eles usam o crime só como um meio para chegar no plot twist. O que importa para a maioria dos autores hoje em dia me parece ser a virada de enredo maluca que vai pegar as pessoas de surpresa. E muitos deles, eles usam os crimes, que são quase sempre coisas terríveis, só como uma passagem, assim. Muitos nem dão muita bola. E eu não gosto muito dessa forma leviana de tratar os crimes, sabe? E aqui, a Emiko Jin, ela faz o contrário. Ela mostra pra gente, ela mostra pro leitor o quanto um crime dessa magnitude, um sequestro que dura 2 anos, tem consequências que não vão ser sanadas em alguns dias. Às vezes você lê alguns livros que o personagem principal passa pelo pior crime possível, e aí umas páginas depois ele já tá todo feliz e tudo é maravilhoso, tudo é alegre, né? Ele não tem nenhum trauma, tá tudo perfeito. E a Emiko Jin mostra aqui que não é
assim. Às vezes não vai ter cura pra algo que a pessoa passa, né? No caso da Ellie Black, ela vai trabalhar isso muito bem. Essa garota não é mais a mesma garota de 2 anos atrás. Ela mudou, ela tá diferente. E talvez não exista cura para as coisas pelas quais ela passou e talvez ela não consiga se recuperar da noite pro dia. Isso eu acho que é uma mensagem muito importante e muito real. Ela traz esse retrato que é um pouco mais vívido sobre o trauma e ela mostra também essas camadas emocionais das personagens. Começando pela Chelsea, por exemplo. A Chelsea, ela é investigadora do caso e ela é nipo-americana. Ela foi adotada pelos pais. Então, desde a infância, ela é essa pessoa que nunca encontrou um lugar no mundo. Ela sempre se sentiu destoante de tudo que existia ao redor, principalmente por viver em uma comunidade muito pequena e que às vezes deixava transparecer os seus preconceitos por causa da sua origem. E ela também havia perdido na infância uma irmã mais velha. E isso causou nela uma ferida e uma culpa que ela nunca conseguiu sarar e que ela continua carregando nos dias atuais enquanto ela investiga o caso da Ellie. Isso é muito importante na construção da personagem. A Chelsea é uma pessoa que nunca se deixou curar. Isso persegue ela na vida atual dela e continua criando ali cicatrizes que estão sempre abertas e que nunca se curam. E ela até comenta em certo momento que resolver o caso da Ellie não é só uma questão de justiça, é uma questão de absolvição para ela. Porque ela sente que se ela resolver esse caso, se ela fechar o caso de uma garota desaparecida, ela vai ter absolvição sobre algo do passado dela. Então é o personagem que tá sempre buscando alguma coisa, que nunca tá satisfeito com o que tem, porque ela ainda não fechou todas as feridas do passado dela. Então tem isso de bem interessante nela. Agora a Ellie, que claramente é o personagem mais complexo da história, a coisa que eu mais gostei foi como a Emiko Jean mostra que ela não é mais aquela pessoa que foi levada, que houve uma perda de quem ela era, ela vai ter que ir pra terapia, e na terapia ela vai tratar disso, mas essa cura não acontece do dia pra noite. Não é possível você ficar 2 anos raptada no lugar, sofrendo tudo que ela sofreu, depois voltar pra casa, voltar pros seus pais, voltar pro seu quarto e, ai, nossa, agora eu vou ser feliz de novo. Não é assim que as coisas acontecem. Existe um processo de cura e esse processo de cura talvez seja demorado. E aí, claro, né, tem todas as outras questões aqui do livro, o que foi que aconteceu com ela, o mistério persiste, a gente tem que descobrir quem foi que levou ela, então tem o suspense, ele continua acontecendo junto com os dramas que a Ellie vai desnudando pro leitor. Nessa parte da Ellie também, teve umas cenas que eu gostei bastante, que foram as cenas dos pais dela, que aqui também é uma coisa que eu acho que muitos autores tratam de forma meio leviana, assim, que é o fato de que as pessoas ao redor de alguém que sofreu um crime, elas também sofrem, elas também passam por lutos diferentes. E os pais da Ellie, eles expõem 2 dores muito pertinentes de quem fica. A primeira é a dor do não saber, que ela é terrível, que é você nunca saber o que aconteceu com aquela pessoa, e que a dor do não saber, ela destrói a pessoa que ficou pra trás. E a segunda dor é a dor do o que eu poderia ter feito de diferente pra evitar que a minha filha fosse levada. Então a autora fala disso, né? Como são 2 dores que ficam nas pessoas que ficaram pra trás. No caso aqui são os pais. E que essas pessoas que ficam pra trás também têm que lidar com certos lutos, mesmo que a pessoa seja encontrada. Então eu gostei bastante de como a autora, ela aliou drama emocional com suspense. Ao mesmo tempo que você tinha todas essas questões emocionais sendo colocadas pro leitor, você também tinha a questão do suspense ainda sendo trabalhado, porque nós precisávamos descobrir quem é que havia levado a Ellie e qual que era o motivo de ter sequestrado ela. E eu lembro de terminar o livro e pensar, meu Deus, se esse aqui foi o primeiro livro dela de suspense, imagina o que virá agora, né? Porque eu acho que na sua primeira tentativa, ela já se saiu muito bem. É um livro interessantíssimo. Eu mal posso esperar por outros trabalhos dessa mulher. Eu espero que a Emiko Jean continue escrevendo suspense, ela tem muito futuro nesse gênero. E se ela escrever, eu também espero que a Dorkside traga pro Brasil. Então, se você gosta de suspense sobre sequestro, se você gosta de suspense dramático, se você gosta de livros que trabalhem essa profundidade emocional dos traumas que vão atravessando os personagens, é muito possível que você goste de O Retorno de Ellie Black. Lembrando que eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês, tá? Se vocês já fizeram a leitura desse livro, comentem pra mim o que vocês acharam. Se vocês preferem os thrillers mais rapidões, cheios de plot twist, ou se vocês preferem esses assim, que ainda tem boas surpresas, mas também trabalham esse lado um pouco mais emocional das narrativas. Não esquece de curtir, comentar, deixar aquele hype pra ajudar o canal. E se você quiser conteúdos exclusivos, você também pode se tornar membro aqui do canal. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.